Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje eu gostaria de refletir com o tema Seja um cristão de visão. E para tanto, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o nosso amado irmão Mateus, no capítulo 9, leremos do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos dos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, ou seja, vão, porém, e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ou não holocaustos, tem a mesma tradução. Pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Olha só, meu irmão, minha irmã, você que me ouve e me vê neste momento. Seja um cristão de visão. Por que eu quero te propor isso nesta devocional? Porque Jesus era assim. Jesus sempre foi um homem de visão. Jesus, quando ele olhava para uma pessoa, ele não olhava o defeito dela, o olhar, o pecado dela. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele já olhava para essa pessoa, vendo a necessidade dela de se libertar. E ele amava liberar o perdão para as pessoas. Jesus, quando olhava para estas pessoas, Jesus via nelas, enxergava nelas a capacidade que elas tinham de dar frutos. Jesus via nessas pessoas o potencial que elas tinham e o quão grande elas seriam nas mãos de Deus, sendo ali um instrumento no reino do Senhor. Mas nós, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos uma facilidade tão grande em enfatizar aquilo que nós encontramos como defeito. Você já parou para observar que às vezes até sem querer você faz isso? Sem querer você olha para uma pessoa, observa essa pessoa, mas ao invés de você focar naquilo que ela tem de bom, você foca naquilo que é o defeito dela e acaba permitindo que o defeito dela seja maior do que aquilo que você julga ser as qualidades, ou as qualidades que você consegue enxergar. Veja bem, pense no seguinte: se Jesus olhasse para você como você olha para as pessoas, como você acha que Jesus viria você? O pior dos pecadores, não é mesmo? O mais miserável dos errantes deste mundo. Hoje eu estava fazendo a minha devocional,
fazendo uma pesquisa, tudo misturado, e me dedicara com uma expressão do Charles Spurgeon, o considerado príncipe dos pregadores. O Charles Spurgeon disse assim: quando você ver alguém falando mal de você, ou você souber que alguém falou mal de você, não fique tão chateado com essa pessoa, não. Porque certamente você é pior do que aquela pessoa estava falando. É um choque isso, né? Porque eu, particularmente, pastor Eliomar, eu como pessoa, como ministro, como um cidadão, como um irmão em Cristo, como qualquer coisa que você quiser pensar aí. Quando eu sei que alguém falou algo desagradável de mim e que eu julgo que aquela pessoa está equivocada, eu fico tão triste. Ah, como eu fico triste. Eu fico tão triste quando as pessoas não me compreendem, quando não se colocam em meu lugar, quando a primeira coisa que elas fazem é a crítica. Não para se colocar no meu lugar e pensar, né? Poxa, por que o pastor está fazendo isso ou não está fazendo isso? Não, a primeira coisa é a crítica. Eu fico tão triste. Triste mesmo. Isso me atinge muito. E aí o Spurgeon está dizendo, você, Leomar, é pior do que essa pessoa está falando. Você é o pior dos pecadores. Pois bem, a gente vai compreender cada vez mais, gente, a glória de Deus, quando a gente compreende o tamanho da nossa miséria. A gente compreende cada vez mais a imensidão da glória, do poder do Senhor, quando a gente reconhece o quanto somos falhos e pecadores. Veja bem, o Senhor Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele via nelas grandes oportunidades daquela pessoa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Neste dia aqui, ele olhou para um homem chamado Mateus. E uma coisa muito legal é que o próprio Mateus está narrando aqui essa história do dia em que Jesus o chamou. E quando Jesus chamou ele, o pessoal ficou assim, Jesus chamando um coletor de impostos, um publicano? Ixi, o pessoal não se dava muito bem com os publicanos. Eles tinham um costume muito feio. Eles iam cobrar os impostos do povo, coisa que o povo detestava pagar até os nossos dias, mas por causa da corrupção, do que propriamente dito pagar o imposto. Eles pagavam os impostos, mas também tinha que pagar propinas para esses publicanos, esses coletores de impostos. E aí, naturalmente, eles eram cruéis. Eles não tinham dó se a pessoa tinha condições ou não. Eles queriam coletar parte do império e coletar uma parte para o bolso deles. Eles eram sempre muito mal vistos, como ladrões mesmos. E aí, quando Jesus chama este homem, Mateus, Jesus viu nele a possibilidade de ele se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Todo mundo que olhava para Mateus via em Mateus a possibilidade de ser um ladrão disfarçado de funcionário público. Veja a diferença dos olhares. E aí Jesus chama ele. E Jesus só não chama, mas Jesus também se assenta à mesa e come com essas pessoas. Por quê? Porque ele tinha um olhar diferente. Jesus era um homem de visão. E aí os fariseus, que eram os religiosos da época, condenaram a atitude de Jesus e perguntaram para os discípulos por que o mestre de vocês come sentando à mesa com os publicanos e pecadores. E aí Jesus deve, no momento, ter ficado triste, né? Porque ele sabia o que estava fazendo. E os discípulos parece que não souberam o que responder. Então Jesus tomou a frente e disse, olha, meus queridos, eu digo para vocês o seguinte, quem precisa de médico são os que estão doentes, não são os sãos, não. Pois eu vim para eles, eu vim para os doentes. Ou seja, Jesus, em outras palavras aqui, está dizendo o seguinte, se sobre o olhar de vocês, essas pessoas são pecadoras,
elas estavam ali dizendo, com a atitude deles, né, que eles não eram pecadores, tanto que eles não se chamam de pecadores. Eu já disse isso em outras mensagens e repito. Os religiosos têm o péssimo costume de encaminhar as pessoas para o inferno. Tem um péssimo costume de dizer quem é que vai ser salvo e quem não vai. Isso não compete a nós. Isso não cabe a nós. O juízo de Deus é o juízo de Deus. E quem deve julgar é o Senhor. Agora, eu como ministro, você como um cristão ou não deve julgar as pessoas. E aqueles religiosos, como eu fico triste em saber que eram religiosos. O texto diz aqui, olha, que foram os fariseus que disseram. Vendo isto, os fariseus, versículo 11, se perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? E aí Jesus tomou a frente ali, disse: que história é essa? Que negócio é esse? Vocês estão muito equivocados. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: enquanto vocês estão vendo pecadores, eu estou vendo homens necessitados da graça, do perdão e da misericórdia, e vão esses homens se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. E Jesus estava certo. Mateus, aquele publicano, aquele pecador, aquele que, se dependesse dos outros que estavam ao redor, seriam apedrejados, deste moço, Jesus fez um dos revolucionários do cristianismo. Porque Mateus, juntamente com os demais apóstolos, sacudiu o mundo. A própria palavra do Senhor diz, ali no livro de Atos e também no livro de Hebreus, que estes homens, a própria palavra do Senhor diz que estes homens, discípulos de Jesus, não eram dignos deste mundo. Eles não eram dignos de viver neste mundo, dada a piedade deles, dada quem eles se transformaram, no instrumento que eles se transformaram realmente na mão do Senhor. E Jesus treinou esses 12 homens e fez deles homens tremendos, homens de fé, homens realmente preocupados com o Evangelho, de tal forma que estavam dispostos a perder a vida deles. A vida social eles já deixaram para trás. Eles seguiram Jesus sem pestanejar. Observe aqui, no versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Veja, Mateus está narrando aqui que ele não disse: para quê? Para onde? Deixa eu ver se eu posso. Deixa eu terminar meu trabalho. Não. Ele se levantou e seguiu Jesus. Jesus era um homem de visão. Ele olhou para Mateus e viu em Mateus algo que só ele poderia ver. E Jesus disse que nós devemos ser imitadores dele. Se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos fazer a mesma coisa. Olhar para as pessoas e ver nelas oportunidades. Olhar para as pessoas e ver nelas potenciais nas mãos de Deus. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, para que não cometamos o erro de julgar essas pessoas. Eu sempre costumo falar para as ovelhas que eu pastoreio, que eu peço para elas tenham cuidado quando usarem a expressão, porque as pessoas deste mundo, porque as pessoas que estão lá fora, veja, eu peço que tenham muito cuidado, porque para que ela não se separe dessas pessoas, como esses fariseus estavam se separando daquelas outras. Para que não pareça que essas pessoas do mundo, já está todo mundo perdido, eu já estou salvo, estou em outro patamar, e estas pessoas que
carecem da graça de Deus e eu já não, eu já alcancei. Olha, a Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo, nós não somos deste mundo. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. Mas eu queria te lembrar que nós ainda estamos neste mundo. E enquanto estamos neste mundo, nós temos todas as probabilidades que todas as pessoas aqui do mundo têm. Portanto, eu e você devemos imitar Jesus também nesse sentido. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe me responder? O que é pior do que nascer cego? O que é pior do que você nascer sem esta coisa maravilhosa que é poder ter a visão, do que é ver as coisas, ver as pessoas, contemplar a natureza, contemplar as coisas ao seu redor, poder pegar, poder enxergar, poder ler. Sabe o que é pior do que nascer cego? É poder enxergar e não ter visão. E existem muitas pessoas assim, que enxergam, que têm essa capacidade de enxergar, mas não têm visão nenhuma. Qual a diferença, então, de enxergar e ter visão? Enxergar é simplesmente ter esta capacidade de poder ver o que está à frente. Ter visão é ter a capacidade de ver aquilo que ninguém está vendo, mesmo estando enxergando. Ou seja, ter visão é enxergar além do que está à nossa frente. E era assim que Jesus olhava para as pessoas. É assim que Jesus olha para você. Jesus vê em você coisas que ninguém vê. Jesus vê qualidades em você que ninguém consegue enxergar. Jesus também vê os defeitos que você tem, que pouquíssimas pessoas conseguem ver ou nenhuma. Só você sabe desses defeitos. Jesus também vê eles. Mas Ele está pronto para te ajudar a melhorar também nessas questões. Seja uma pessoa de visão. Até porque a sua vida é do tamanho da sua visão. Se você é uma pessoa que pensa alto, que olha para o futuro, uma pessoa que projeta, uma pessoa que se organiza, você cresce, você amplia, você desenvolve, porque você tem visão. Agora, quando eu digo que a sua visão é do tamanho da sua vida, ou a sua vida é do tamanho da sua visão, se você for uma pessoa que não tem visão, ou tem uma visão muito medíocre, muito pequenininha, a sua vida vai ser desse tamanho também. Você vai viver a vida inteira com esse pouquinho, com esse tudo mínimo que você consegue ver. Portanto, não tenha ganância e nem precisa também pensar tão alto onde você não consegue alcançar. Pensa e tenha visão sempre com os pés no chão, mas seja sim um cristão de visão, porque Jesus ele era assim. Uma outra coisa importante para nós fecharmos é o seguinte: tenha visão também no reino de Deus. Você está rodeado de pessoas que lhe dão a chance todos os dias de falar da graça, do amor, do perdão e da misericórdia do Senhor. E quantas oportunidades você perde? Você tem oportunidades todos os dias para levar a boa nova de Jesus e você não leva. Você tem a oportunidade todos os dias de crescer na graça e no conhecimento, sendo leitor da palavra, refletindo nas mensagens do Salvador, e você não tem visão para isso. Olha, da mesma forma que você investe na sua vida material, se capacitando, fazendo novos cursos, querendo outras profissões, querendo trocar de carro, reformar sua casa, ampliar, tenha visão também de crescer
na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Seja um cristão de visão. Olhe para as pessoas e veja nelas possibilidades de crescimento e de serem uma bênção nas mãos do Senhor. Esquece os defeitos dela ou ajuda elas a melhorarem nessas dificuldades que possivelmente elas tenham. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Nós não somos perfeitos, somos todos imperfeitos, todos errantes. Mas a graça de Jesus, ela alcança-nos de tal forma, ela nos envolve com o poder do Senhor, restaurador, e ela realmente nos ergue diante de Deus. Eu quero finalizar, orar ao Senhor pela sua vida e te lembrar que a sua vida é do tamanho da sua visão. Então, cuidado, se você só está enxergando, é preciso ampliar os seus horizontes para que você consiga ver aquilo que ninguém consegue, mesmo estando do seu lado e olhando para a mesma direção. Deus te abençoe e eu te convido neste momento a orar comigo. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, eu agradeço ao Senhor porque Tu és bom e as Tuas misericórdias, ela realmente, Senhor, tem nos alcançado. Obrigado, porque Tu enviastes o Senhor Jesus Cristo para morrer em meu lugar, ó Deus, mesmo sem eu merecer. Obrigado, porque Ele olhou para mim com um olhar de graça, de amor e de bondade e viu em mim coisas que ninguém conseguia ver. E viu em mim a oportunidade de me transformar em um instrumento nas mãos dele. E eu aceitei essa proposta e hoje estou aqui, tentando compartilhar desta palavra e levar esta proposta para outras pessoas. A proposta irrecusável do Evangelho, a proposta que sacode e transforma as nossas vidas, é a proposta do Senhor. Portanto, Pai, me ensina a olhar como o Senhor olha, me ensina a ver como o Senhor vê, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, assim eu te oro, te louvo, te exalto e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E graças ao bom Deus. Bem, meu querido, minha querida, assim eu finalizo esta devocional de oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fique na paz do Mestre. Tchau.